Olá pessoal, na aula de hoje vou comentar sobre a manipulação de documentos HTML utilizando o JavaScript, que pode ser realizada utilizando a manipulação do DOM. O que seria esse DOM? O DOM é uma sigla, que em inglês significa Document Object Model, e em português a gente pode traduzir literalmente como modelo de documento por objetos. Ele é estabelecido através de uma padronização de uma entidade ou organização chamada W3C, que vocês podem consultar no Google. E esse modelo de documentos por objeto, pessoal, é um padrão que define o seguinte: todos os elementos HTML, como por exemplo o body, o barra p, lá, tag p, h1, o l, li, span, etc. Todos esses elementos HTML, da estrutura do documento HTML, eles podem ser definidos como objetos. E esses objetos, esses elementos, eles vão ter propriedades. E, além disso, eles terão métodos. Você pode utilizar uma linguagem de programação, no caso nós vamos utilizar o JavaScript, para conseguir manipular esses elementos, manipular esse documento HTML. Essas propriedades que nós estamos falando são valores que a gente consegue obter ou atribuir a algum elemento. Então, por exemplo, qual é o valor de um elemento, por exemplo, li? Qual é o conteúdo dele? Ele é o item de uma lista, mas qual é o texto que está lá dentro? A gente consegue obter esse valor, esse texto, ou a gente consegue alterar esse texto utilizando uma linguagem de programação para manipular o DOM. No caso, a gente vai fazer isso utilizando o JavaScript. Os métodos, basicamente, são algumas ações que a gente consegue realizar para manipular esses elementos. Então, por exemplo, a gente consegue adicionar ou remover um elemento HTML dentro de um documento utilizando aí alguns métodos específicos para isso, que a gente já vai ver como faz isso. E os eventos, basicamente, são situações onde, por exemplo, uma página é carregada, ou quando um usuário clica com o mouse em algum elemento HTML, isso aí pode disparar uma ação. Uma ação pode ser resultante a partir desse evento. Quando alguém clica num botão, quando alguém clica num link ou clica em qualquer elemento HTML, quando alguém seleciona uma opção de uma lista suspensa, por exemplo, a gente pode utilizar um código JavaScript, por exemplo, para conseguir alterar o comportamento da página. Esse Document Object Model, o DOM, pessoal, ele é organizado na forma de uma árvore. E a gente consegue visualizar ele aqui pelo Chrome mesmo. Observe que eu já estou aberto aqui o console, mas se eu fechar aqui e abrir novamente utilizando o inspecionar, vocês vão ver que no primeiro momento isso aqui é aberto já selecionado essa aba Elements. Eu vou aumentar aqui um pouco. E vocês observam que aqui está a nossa árvore DOM. A gente tem aqui os nós. Cada elemento HTML vai ser manipulado na forma de objeto, e eles estão organizados na forma de uma árvore, onde cada elemento desse vai ser considerado um nó da árvore. Aqui então a gente está com um elemento head. Dentro do elemento, a gente está vendo que a setinha está um pouquinho mais para dentro. Então a gente fala que esse elemento aqui, ele é filho do elemento head. Então o style é filho do head. Então a gente pode dizer, inclusive, que isso aqui é um nó filho do nó head. Então isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. Mais para baixo a gente tem um nó, que é o elemento body. Okay? Dentro desse elemento body, a gente tem nós filhos, que são os elementos filhos. A gente tem o H2, onde eu coloquei esse título. Quando eu coloco o mouse por cima, ele indica ali em cima na página HTML onde que isso está sendo exibido pelo navegador. A gente tem um outro H2 aqui, onde está a frase modelo de documento por objetos, tem um parágrafo. Então todos esses elementos que eu estou passando o mouse por cima aqui, eles são filhos de body. Como o H2 e esse outro H2 e esse P, eles estão no mesmo nível dentro dentro do body, a gente fala que esses elementos são irmãos, ou em inglês chamados de siblings. Aqui a gente tem o L, que é isso? A gente tem basicamente uma lista, né, de itens, e aqui então a gente tem um nó, que é o começo da lista, e aqui é cada item da lista. Observe que eu coloquei o mouse em cima, aqui é o primeiro item da lista, aqui tem só para quebrar um parágrafo, aqui eu tenho o segundo elemento da lista, terceiro, quarto. Então, é só para deixar claro para vocês essa estrutura de nós. Nó pai, nó filho. Esse aqui é um nó irmão desse, e assim por diante. Todos esses elementos ali e aqui, o pai deles é o nó, o L, esse cara aqui de cima, ok? E assim por diante, então essa é a ideia da estrutura DOM. E qual a importância disso? Através dessa padronização, a gente, utilizando o JavaScript, a gente consegue alterar o comportamento da página, criando novos elementos e inserindo nessa árvore DOM, ou removendo os elementos que já existem, ou inserindo propriedades, removendo propriedades, inserindo conteúdo, removendo conteúdo, e assim por diante, ok? Então a gente vai ver alguns exemplos utilizando aí o JavaScript. No primeiro momento, pessoal, vou vir aqui no arquivo index.html, que é responsável por essa página que está carregada aqui do lado direito, e eu vou adicionar, por exemplo, um ID, aqui, um atributo, né, para este elemento, que é o que define a nossa lista ali. Eu vou colocar aqui lista, simplesmente, ok? Ctrl S, salvei, vou voltar para cá. Se nós utilizarmos essa opção, document.carrySelector, isso aqui é um método em JavaScript onde a gente consegue obter elementos da nossa árvore DOM. Se eu colocar aqui, entre aspas, simplesmente o L, sem definir o ID, ele vai recuperar já esse elemento aqui, ok? Então, vou criar aqui, por exemplo, uma constante chamada lista, Ctrl S,
Se eu utilizar o nosso console aqui para exibir o conteúdo dessa lista, observem que aqui a gente pegou somente aquele pedaço da árvore DOM onde tem aqui o elemento UL, o ID da lista que eu coloquei e aqui cada um dos itens. Então anteriormente eu mostrei para vocês a árvore DOM de todo o documento HTML e aqui a gente fez uma seleção somente deste elemento, ok? Nessa lista aqui, pessoal, a gente consegue, por exemplo, adicionar um novo item da lista. Eu poderia simplesmente aqui utilizar um método chamado createElement. A gente pode criar aqui uma constante para receber o resultado desse elemento que foi criado, né? Vou chamar ele aqui de elemento li. Dentro desse elemento que nós acabamos de criar, a gente pode adicionar um conteúdo, text content, e a gente coloca aqui, por exemplo, um novo item na lista. A gente já criou um novo elemento, li, HTML, colocamos um texto dentro desse elemento, e agora para que ele faça parte dessa lista, a gente precisa inserir ele na árvore, como um filho de UL, um filho desse elemento aqui, que é o pai de todos os elementos, de todos os itens da lista. Então agora a gente vai pegar então o objeto lista, ok, que é o que responsável que representa o objeto L. A gente vai usar um método chamado appendChild, ou seja, a gente vai adicionar um nó filho a este elemento lista e vamos passar o elemento li que a gente acabou de criar. Ctrl S, observe que foi criado um novo item na lista. Se eu quiser remover algum elemento da página ou algum elemento da estrutura DOM, eu posso remover, por exemplo, qualquer um desses itens ou a lista inteira. Se eu simplesmente chamar aqui, pegar o objeto lista e utilizar o método remove, Ctrl S, toda a lista foi removida. Se eu quiser editar todos os elementos nós filhos da lista, que são todos esses 5 itens da lista, aqui a gente tem o nó UL, que é o nó pai de todos esses elementos. Então, o que a gente pode fazer é obter todos os nós filhos desse elemento e ir deletando cada um deles. Uma forma de nós fazermos isso é, primeiro, eu vou pegar todos os nós filhos de lista. Então, vou criar aqui filhos da lista, recebe, lista.carry selector all, todos os elementos cuja tag se chama li. Como dentro da lista, pessoal, aqui quando eu fiz o carry selector, eu selecionei todos os elementos que a tag se chama UL a partir do documento HTML. Aqui eu estou selecionando todos os elementos que a tag é igual a li apenas a partir do nó lista, não do HTML inteiro. Então ele vai pegar somente esses LIs que estão aqui. Okay? Se eu tivesse uma outra lista com outra tag UL, ele não iria pegar, porque ele vai pegar somente, né, desse objeto que nós estamos trabalhando no momento. Como existem vários nós filhos dessa lista, isso aqui é um vetor de objetos. E cada um desses objetos é um elemento li. O que a gente vai fazer agora é percorrer esse vetor. Eu vou criar aqui uma variável filho, of filhos da lista. A gente já viu esse for no vídeo sobre laços de repetição, utilizando for e of. Essa variável filho, cada vez que o for iterado, esse for, a cada passagem pelo for, cada repetição, ela vai pegar um elemento diferente, um objeto diferente deste vetor, deste array. Então, a cada vez que o for repetido, ele pega um li. Na próxima repetição, pega o próximo, na próxima repetição, pega o próximo filho, e assim por diante. Então, a cada iteração, a gente vai pegar e fazer lista, remove filho, remove child, e passa o parâmetro, o argumento filho. Ok? Ou seja, esse elemento aqui, que é o primeiro, na primeira vez que entrou no for, o filho pegou o primeiro elemento do vetor. Esse primeiro elemento foi removido da lista. Como ele é filho da lista, eu utilizei o método removeChild. Se nós executarmos, a gente vai ver então que todos os elementos da lista foram apagados. Nós não apagamos nesse caso o L, apagamos somente o LI. Se nós observarmos aqui, a lista continua lá, o L, essa tag UL continua lá, apenas com os P's, porque nós deletamos apenas os elementos com a tag igual a li. Da mesma forma que eu selecionei utilizando o nome da tag, pessoal, a gente poderia ter selecionado utilizando o id. Se eu coloco aqui um hashtag e coloco a palavra lista, observe que aqui nós temos um id dentro da tag UL chamado lista. Então, quando eu faço isso daqui usando o hashtag, ele vai selecionar todos os elementos cujo id é igual a lista. Então, quando eu coloco aqui, vou comentar esse for porque eu não vou mais remover os falsos. Observe que o nó lista ele vai ser obtido normalmente utilizando essa hashtag, e se eu descomentar esse código e para apagar novamente, ele vai funcionar da mesma forma. Ou seja, ele conseguiu pegar um objeto, o NoPy, cujo ID era igual à lista. Agora, digamos, pessoal, que no nosso documento HTML, aqui eu tenho uma parte com um código CSS. Se nós inserirmos um código CSS para alterar o estilo da nossa lista e colocasse que o cursor vai ser do tipo pointer. Vou voltar aqui no JavaScript e comentar o código que está deletando todos os filhos. Observe que agora, quando eu coloco o mouse em cima, ele alterou o ponteiro do mouse. Mas digamos que a gente queira alterar isso utilizando o JavaScript. Eu poderia ter criado uma classe aqui no UL chamada ul.novo.ponteiro. Observe que agora o mouse voltou ao cursor tradicional, não está mais como pointer. Porque aqui eu não adicionei dentro do UL aquele class igual, e aqui eu teria que ter colocado novo ponteiro. Se eu fizer isso, ele volta ao normal. Mas a ideia não é fazer isso manualmente, a ideia é utilizar o JavaScript para alterar as propriedades daquele elemento. Então a gente pode utilizar aqui lista, class name, nome da classe, e passar aqui o nome da classe que nós colocamos lá no nosso CSS, que é novo ponteiro. E agora a gente está vendo aqui que alterou então as propriedades daquele elemento e o ponteiro do mouse foi alterado. Se nós observarmos, eu vou comentar aqui novamente, executar, vocês estão vendo que o L ele só tem o ID lista. Quando eu
retiro o comentário, salvo novamente, ele adicionou então essa propriedade aqui, adicionou o class igual ao novo ponteiro. Ele alterou a propriedade desse elemento HTML. Uma outra forma de fazer isso, pessoal, nós poderíamos ter utilizado lista.setAttribute. A gente vai adicionar um atributo chamado class, e ele vai ser o valor novo ponteiro, ok? Funcionaria da mesma forma. E a gente poderia ter removido esse valor. Então, digamos que isso já existisse lá no código. Eu vou voltar aqui, e aqui já existisse a propriedade class novo ponteiro. Aqui já tem o novo ponteiro. Agora o que a gente vai fazer é remover isso. Se nós removermos o atributo class, observe então que aqui o atributo saiu e o cursor do mouse voltou ao estado anterior. Agora eu vou remover esse trecho do código onde eu tinha removido o atributo class e vou adicionar aqui uma cor amarela para a fonte aqui da nossa lista. Okay? E a gente vai ver como que, utilizando o JavaScript, a gente consegue alterar então o CSS de um documento HTML. A gente vai pegar o nosso objeto lista, .style.color e passar aqui um novo valor. Observe então aqui, foi alterado um valor aqui da cor no CSS, por isso a gente alterou o estilo da fonte no nosso documento. E aqui no nosso documento HTML, pessoal, no final eu vou criar um botão apenas para exemplificar como que a gente consegue trabalhar então com eventos, alterando a estrutura da nossa árvore DOM a partir de eventos dos elementos HTML. Que eu comentei com vocês anteriormente, que os eventos são ações que a gente pode realizar a partir do clique de um mouse, ou quando vai selecionado algum elemento de uma lista. Nesse caso aqui, quando a gente clicar com o mouse nesse botão, então existe um evento associado a ele no HTML chamado onClick. E a gente, a partir desse evento, vai ser disparado um código em JavaScript para realizar uma ação. Vamos remover esse código que a gente já tinha aqui. E eu vou, nesse momento, obter, então, o elemento botão, o objeto botão, a partir do nosso documento. Eu vou selecionar um item chamado button, que é o botão que nós acabamos de criar. E nesse botão, eu vou adicionar um Event Listener. Pessoal, esse método chamado Add Event Listener, a gente está adicionando um manipulador de eventos. Toda vez que alguém clicar nesse botão, por exemplo, a gente quer que uma ação seja realizada. Então, a sintaxe aqui do Add Event Listener, a gente simplesmente abre e fecha parênteses. Eu vou colocar para baixo, vocês já vão entender, porque eu vou colocar mais um pedaço de código aqui. A gente tem que indicar qual é o tipo de evento que vai ser manipulado. Aqui, no caso, vai ser em relação ao clique do mouse. Sempre que alguém clicar nesse botão, a gente quer que uma ação seja realizada. Aqui, logo após a vírgula, a gente vai criar uma função que esse evento vai chamar. A gente chama isso de callback function, é uma função do tipo callback. A gente declara essa função aqui, e toda vez que esse método for executado, sempre que alguém clicar o mouse, esse método aqui está monitorando, né, esse clique de mouse. Sempre que o mouse clicar no botão, ele vai executar a função que nós estamos criando aqui dentro. Então aqui a gente vai criar function e o código da função. Eu não vou colocar um nome de função, porque quando a gente cria uma função com um nome, como a gente aprendeu no vídeo sobre funções, a gente depois utiliza o nome da função para fazer a chamada dela em alguma outra parte do código. Nesse caso, pessoal, a gente está criando uma função no mesmo local onde ela já vai ser chamada. Ela vai ser chamada aqui pelo manipulador de eventos. Então a gente simplesmente coloca aqui o function, abre e fecha parênteses, e agora a gente determina o que a gente quer que aconteça quando alguém clicar nesse botão. Como a gente viu anteriormente, uma forma fácil de limpar toda a lista é simplesmente utilizando lista.remove. Ctrl S, clico no botão, desapareceu a lista. Ah, o botão sumiu também. Por que ele sumiu? Ou append child, remove, carry selector, entre outros. E como a gente consegue trabalhar com eventos. Por exemplo, adicionando aqui um manipulador de eventos, onde se alguém clica com o mouse em um elemento HTML, uma ação pode ser realizada. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos utilizar um exemplo de uma página HTML utilizando JavaScript para manipular os dados da página, manipular os elementos da árvore DOM. Para isso eu estou com o documento HTML em branco, o index.js em branco, para a gente começar desde o primeiro passo aqui até o final. Se não for possível ficar tudo em um vídeo só, a gente vai dividindo em etapas aí, vocês podem ir acompanhando ao longo dos vídeos. Então, nesse documento index.html, lembrando como a gente já fez em vídeos anteriores, se eu apertar exclamação tab, ele vai já me preencher um código inicial de HTML. Se eu salvar aqui, por enquanto não aparece nada na aba zoomada, porque a gente tem um documento HTML totalmente em branco. Eu vou, nesse primeiro momento, alterar o título da aba aqui. A gente vai fazer um exemplo de uma lista de tarefas. Aqui dentro da tag body, a gente vai colocar um H2 aqui, lista de tarefas. Aqui dentro nós vamos criar um div, uma caixa de texto. E vamos adicionar também um botão. Se você digitar aqui no Google HTML symbol top tal, o primeiro resultado que aparece aqui para mim é uma lista de símbolos HTML que a gente pode utilizar na nossa página. E eu vou pegar aqui um símbolo
esse daqui. Copiar, Ctrl C e colo aqui. Ctrl S, a gente tem aqui o nosso button junto com esse símbolo que eu acabei de colocar. Agora eu vou adicionar aqui um elemento para guardar a nossa lista de tarefas. E aqui logo após o title, vou colocar um código CSS para alterar o estilo da nossa página. Aqui eu comecei a digitar a palavra blue, e você pode vir aqui e escolher o tom de azul que você quer. Então, nós alteramos aqui a cor de fundo da nossa página e alteramos a cor da fonte também. Aqui no nosso arquivo de JavaScript, eu vou criar aqui uma constante que vai receber a nossa lista de tarefas a partir de documents.carrySelector. E eu vou pegar utilizando a hashtag lista tarefas. Lembrando então que eu estou pegando este elemento aqui, o L, que é onde vai guardar a nossa lista de tarefas. Okay? Eu vou pegar também uma constante para guardar o objeto que é responsável pela caixa de texto. Lembrando que eu estou pegando aqui um objeto onde o ID dele é igual a caixa de texto, esse input. E vou guardar também um objeto que é responsável pelo botão adicionar. Vou confirmar aqui, botão adicionar, o ID dele é botão adicionar. Ok, nós temos aqui nossos 3 objetos. Em cima desse botão adicionar, a gente vai criar um manipulador de eventos. Sempre que alguém clicar nesse botão, a gente quer que uma ação seja realizada. A gente viu isso em um outro vídeo sobre a manipuladora de eventos. Nome do evento. Sempre que alguém clicar nesse botão, e aqui a gente vai criar a nossa função. Aqui nós explicamos aí também no vídeo sobre a manipulação de eventos, quando foi a introdução a como manipular os elementos DOM. Nessa função, é uma função callback, que a gente está criando ela aqui dentro do Event Listener, e basicamente quando esse método add Event Listener, o método que adiciona o manipulador de eventos, for chamado, essa função vai ser executada. Dentro dessa função, a gente vai criar aqui uma constante para pegar o texto que foi digitado dentro da caixa de texto. Então, como a gente já tem o objeto caixa de texto, a gente simplesmente pega aqui o valor dele. Okay? A gente já tem esse objeto, a gente pega o valor dele e coloca aqui dentro do texto da tarefa, que basicamente é a string do que foi digitado aqui nessa caixa de texto. Logo depois que alguém digitar uma tarefa ali, clicar com adicionar para adicionar a lista, a gente vai limpar então o valor da caixa de texto. Então, caixa de texto ponto velho vai ser igual a vazio. A gente vai deixar a string vazia. Esse objeto lista de tarefas, a gente vai precisar adicionar então os nossos filhos dele, que são os itens da nossa lista de tarefa. E para isso, eu vou criar um método para adicionar cada um dos filhos e vou chamar essa função, na verdade, aqui dentro do parênteses. Então vamos criar nossa função. Vou chamar ela de function adiciona tarefa. E a partir dessa string, a gente vai criar os elementos que serão inseridos dentro da lista. O primeiro elemento vai ser o elemento LI, que é um item da lista. Isso aqui a gente viu também como é que a gente usa um método createElement no vídeo de introdução à manipulação do documento do DOM, né? Manipulação do DOM. Vou criar também um element span para colocar dentro deste LI, dentro do elemento LI. O element span, eu vou setar um atributo para ele do tipo id. A gente vai criar o element span e vai colocar um id para ele, e o nome desse id vai ser tarefa. Além disso, esse element span vai receber texto da tarefa, que é justamente o argumento que foi passado aqui para esse parâmetro. Quando alguém chamar a função, quando nós chamarmos a função adiciona tarefa aqui dentro, a gente vai passar um argumento que é o texto que veio da caixa de texto. Essa variável vai receber esse texto e vai ser atribuído aqui para o conteúdo do element span. Com relação ao element LI, é mais fácil eu chamar isso aqui de elemento span element, para ficar usando o mesmo padrão de elemento LI. Com relação ao elemento LI, nós vamos então adicionar o nó filho, que no caso é o elemento span, e agora nós vamos retornar esse elemento LI para onde a função for chamada. Então aqui dentro, pessoal, a gente vai chamar essa função, adiciona tarefa, a gente vai passar o texto da tarefa, e eu percebi que eu esqueci aqui um mo a mais, né, document, não documento, vou corrigir essa parte. E aqui também, pessoal, ficou faltando, logo aqui antes do fechamento da tag body, acrescentar aqui o nosso script. Se a gente não indicar aqui qual é o nosso arquivo externo de código JavaScript, ele não será executado. Salvei aqui, salvei o arquivo JavaScript e vamos testar a nossa lista.
Então, o primeiro item da lista foi inserido. Se nós inserirmos aqui o método log, para a gente ver no log o conteúdo do elemento ali, para a gente entender melhor o que foi realizado nessa função, então a gente vai perceber que aconteceu o seguinte. Dentro da função adicionar tarefa foi criado um elemento ali, dentro do elemento ali foi criado um elemento spam. No elemento spam foi adicionado um ID e uma tarefa, vocês observam aqui que tem o ID e o nome, né, o atributo do identificador. Foi adicionado um texto, esse texto foi o que foi digitado pelo usuário aqui em cima. Esse elemento spam foi colocado como filho de ali, append child, e foi devolvido esse elemento ali para onde a função foi chamada aqui em cima. Então, esse elemento ali foi adicionado como filho de lista tarefas. Então, por isso que a gente tem essa sequência. Se nós imprimirmos aqui o lista tarefas, só para a gente ver no console como que ficou, a gente vai perceber então que esse cara aqui é essa impressão, e esse cara aqui é desse console.log. Aqui está o L, é o elemento HTML, onde está representado aqui por esse objeto lista tarefas. O filho dele é esse LI que a gente criou no adicionar tarefa. Se eu colocar mais uma tarefa, observar então que aqui a gente tem dois LIs. A gente tem dois objetos que são dois itens da lista. Cada um deles aqui criado com seu ID, o conteúdo da propriedade, né, o valor da propriedade e o conteúdo do texto desse spam. Observe que sempre que a gente digita uma tarefa, eu tenho que voltar e clicar aqui nessa caixa de texto novamente. Para que isso não aconteça, eu posso já digitar uma nova tarefa. A gente vai colocar então a opção caixa de texto, na verdade é caixa texto. Né? Agora quando eu digitar uma tarefa aqui, pode ver que o cursor já está dentro da caixa de texto, eu posso já digitar uma nova tarefa, e assim por diante. Agora pessoal, eu quero adicionar um botão para remover itens da nossa lista. A gente já tem um botão para adicionar, então eu vou criar uma função, adiciona botão remover, vou criar uma constante aqui, chamada botão remover, e eu vou criar um elemento, nós vimos isso na aula de introdução à manipulação do DOM, utilizando o método create element. Eu vou criar então um elemento do tipo botão. Esse elemento que eu acabei de criar e está armazenado aqui no botão remover, eu vou adicionar um texto para ele, e aqui eu vou utilizar esse símbolo aqui daquele site que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, o topstyle.com. Se eu simplesmente retornar esse objeto, botão remover, que nós acabamos de criar, aqui em cima, toda vez que a gente adicionar uma tarefa na lista, a gente vai adicionar ao elemento LI esse botão. Então eu vou colocar aqui uma append child, vou chamar essa função que eu acabei de criar, que adiciona o botão remover. Ctrl S, então observe que a gente tem um botão aqui do lado. Por enquanto esse botão não faz nada, a gente só acrescentou um botão ao lado do apresentar trabalho. Digamos que a gente queira que esse botão fique aqui no lado direito, então a gente quer mexer com o CSS dele. A gente vai acrescentar aqui um nome de uma classe, botão remover, class name, vou escrever aqui remover, é o nome da classe, Ctrl S, e aqui no index.html a gente vai adicionar botão.remover, vou usar aqui posição absoluta, eu quero que ele fique 100 pontos, aqui 100 px. Agora nosso botão está localizado aqui nesse posicionamento. Então a gente está vendo aqui um exemplo também de como que a gente consegue alterar o nosso CSS, manipulando aí os objetos da nossa árvore DOM, trabalhando aqui com o nome da classe. Agora ficou faltando, pessoal, nós adicionarmos um método para manipular um evento, quando acontecer um evento nesse botão. Então, por exemplo, quando alguém clicar aqui, a gente quer que seja removido essa tarefa da lista. Então a gente vai adicionar, aqui onde o botão foi criado, nós vamos adicionar esse manipulador de eventos. Então vai ficar botão remover, a forma que nós já tínhamos feito anteriormente. Add event listener, qual o tipo de evento que a gente vai adicionar vai ser ao clicar, e aqui uma função callback, que eu comentei com vocês anteriormente, uma função que a gente está declarando ela aqui, e ela, nesse mesmo ponto, ela vai ser chamada por esse método aqui, então não preciso nem colocar o nome dessa função. Para a gente remover um item da nossa lista de tarefas, eu vou chamar a lista de tarefas, aqui a gente já viu também no vídeo de introdução à manipulação do DOM, a gente vai chamar aqui o método remove child, que é para remover um filho. E agora, pessoal, eu vou usar aqui o this.parentNode, mas já explico o motivo. Vamos verificar se isso está falando. Mas por que a gente está fazendo isso? Deixa eu só apagar esse código que está imprimindo coisas no console. E eu vou exibir a nossa lista de tarefas, logo antes de clicar no botão para remover alguma coisa. Observe, pessoal, que aqui esse console.log imprimiu isso aqui. A gente tem um NoPy da lista de tarefas e a gente tem dois itens internos, ok? Esse listener, esse manipulador de eventos, quando a gente clica no botão, observe que ele está associado ao botão, ok? Porque aqui eu peguei o botão remover, ele foi criado um elemento button, e eu peguei esse botão que foi criado e foi adicionado um manipulador de eventos. Então ele está aguardando o acontecimento de um evento. Quando alguém clicar neste botão, que é este item aqui, ó, este ponto da árvore, a gente quer remover todo o item LI, ok? Para a gente remover todo o item LI, a gente vai remover o NoPy do button. O NoPy do button é o LI. Por isso que eu coloquei aqui o lista tarefas que eu acabei de imprimir para vocês. A gente vai querer remover o filho do listas tarefas. O listas tarefas é o L. O filho dele é um desses caras. Então, mas qual que eu estou passando? O NoPy do button. O NoPy do button é o LI, que é filho do L. Então eu passei o NoPy do button
para remover da lista de tarefas. Quem que é esse this? Eu já comentei em um outro vídeo com vocês, essa palavra reservada significa este objeto, o objeto atual onde aconteceu alguma ação. Esse event listener, esse método, ele foi chamado porque alguém clicou no button. Então, o this é o button. Quem que é o pai, o nó pai do button? É o LI. Então, eu passei o LI de parâmetro aqui dentro. Foi removido o LI da lista de tarefas. A lista de tarefas é esse nó. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, aqui a gente consegue remover. Então, a gente adiciona itens e remove itens. Nós podemos utilizar ainda outros métodos para acrescentar mais algumas funcionalidades para a nossa lista de tarefas, mas vou deixar isso para um próximo vídeo.